Foi finalista da Libertadores no ano. Só o Brasil acontece, né? Você consegue imaginar o time finalista da Champions no ano seguinte ficar brigando pra não cair? É um negócio que é inimaginável, Não, né? é surreal. E como é que você vê essa situação atual? Falando da Série D para vocês, como é que eu construo a melhor história, a melhor trajetória da Série D, da história de todas? Um campeonato extremamente difícil. Eu ganho todos os jogos e não subo? Isso é muito bizarro, né, cara? Entendeu? É mais ou menos isso que você está falando. O Santos, assim... Cara, eu tenho que ter muito cuidado para falar do Santos. Muito cuidado. Por quê? Porque a minha ligação, Elano e Santos, ela é muito próxima. Claro. Tudo que eu falo positivamente, ela é positivamente. Uhum. Tudo que eu falo como opinião, tem sempre o contra. E isso pode me trazer algum certo prejuízo. Uhum. Entendi. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês, principalmente agora respeitando, principalmente um amigo que está no cargo, que é o Carille, eu e o Draceno, o Edu, que está lá agora como executivo, cara, eu torço para que eles ganhem os jogos e saiam logo dessa situação. Por quê? Porque o Santos é um clube que eu tenho uma ligação, é um clube que eu tenho um carinho, é um clube que me levou à seleção brasileira. Confesso para você que a minha proximidade de Santos, ela é 100% torcida. Os caras têm uma relação comigo assim fantástica de rede social, tudo que acontece, onde me encontram, totalmente. E o meu cuidado de falar do Santos, assim, eu poderia aqui estar numerando para você tudo que você queira saber. Uhum. Mas eu não faço porque eu vou estar expondo algumas situações ou alguns nomes que não é legal. Uhum. Né? Mas, como a gente acabou de falar, os times organizados fora, eles estão triunfando em cima. Os times que não conseguiram organizar, eles estão passando por alguma dificuldade. Então eu torço para que o Santos consiga organizar. O Andrés Rueda, o presidente que entrou agora faz pouco tempo, é um presidente que eu tive com ele em janeiro, é um presidente que eu tenho certeza que ele vai ajudar. E o Carille agora como treinador também, um cara que eu tenho um respeito e eu acredito que o Santos não vai cair. E esses caras que estão lá podem ajudar o clube a se reorganizar novamente e construir, estruturar, principalmente revelar novos atletas e trazer jogadores de peso também para poder brigar lá em cima. Revela de jogador o Santos é impressionante, né? Mas tem que brigar lá em cima, né? O Santos é um time gigante, né, cara? O Santos a história do Santos. Eu joguei Libertadores com o Santos, joguei Libertadores com o Flamengo e joguei Libertadores com o Grêmio. Jogar Libertadores fora, sair fora do Brasil com o Santos, ela tem o Pelé, não tem como. Uhum. Isso é inevitável. Não tem como tirar a grandeza do Grêmio, tirar a grandeza do Flamengo. Não tem como, não é isso. Não dá para tirar a grandeza de cada um. Isso é história, historicamente não tem como. Mas o Santos tem a questão que se chama Pelé. Uhum. Né? E isso é muito forte, isso é muito bacana. E o Santos é um clube que eu tenho um carinho muito grande. E como é que tu chegou no Santos, cara? Eu cheguei no Santos, cara, eu estava na Inter de Limeira, emprestado. Aí teve um jogo de aspirantes, Santos e Inter de Limeira. Tu tinha quantos anos? Eu tinha 19. Eu era do Guarani e eu fui emprestado para a Inter de Limeira. E eu fiz esse jogo de aspirantes. Aí esse jogo de aspirantes eu estava aí jogando, no intervalo, o aspirantes, o profissional chega, né? Eu não sei o que é um jogo de aspirantes. O jogo de aspirantes é por exemplo, o cara que tem... É o Sub-23 de hoje. Tá. É o Sub-23 de hoje. O 23 não tem idade de júnior, não pode jogar na categoria de base e não tá jogando profissional. Joga no aspirantes, que era o aspirantes, agora é o Sub-23. Tá. Então é aquela coisa que tá no meio dos dois. E aí eu tava jogando pela Inter de Limeira e, ressalto, eu era atacante. Uhum. Eu era atacante. É que os caras que eu fui jogando era muito bom, aí foram me empurrando para trás. Mas eu era atacante de área. Uhum. E eu fiz 2 gols. E o Santos chegou para... o treinador era o Parreira. E Rincon, Edmundo, o Seu Zito, falecido Seu Zito, que é uma figura histórica para mim no Santos, um cara que me ajudou muito. E eles estavam na beira do campo, mas eu não sabia quem era o Seu Zito. Eu era mais novo, né? 19 anos, eu sabia quem era o Rincon, Edmundo ali. E aí eu saí do campo, o Seu Zito parou eu. Senhor, assim, bem educado, parou eu. Falou, garoto, quem que é teu pai? Falou para mim. Falei, ó, se o senhor olhar para a arquibancada, o senhor vai ver o único cara de chapéu lá é meu pai. E meu pai sentava na lateral, assim, do estádio da Internacional, de chapéu. E aí começou aí.
Aí entraram em contato com meu pai, eu voltei pro Guarani, aí que me levaram pro Santos. E aí o Pita, que era o treinador do Júnior do São Paulo, queria me levar pro São Paulo. Aí nesse meio tempo, o Pita também acabou indo pro Santos. Então, assim, tudo direcionou para eu ir pro Santos. E aí fui pro Santos. E graças a Deus que eu fui pro Santos. Foi tudo positivamente. Assim. Fui bem recebido, cheguei lá, fui com 19 anos. Fui bem recebido, tive uma oportunidade no profissional, consegui. Eu peguei 2 anos muito difíceis, né? Foi o ano de 2000 e 2001. Tive uma bagagem, assim, para iniciar 2002 muito positiva. Então foi assim, eu fui através da Inter de Limeira, de um jogo lá, eles me viram jogando, eu fiz os gols, eles me levaram pro Santos. E ali começou a minha história. Você lembra como foi seu primeiro jogo profissional do Lembro. Santos?